já comecei a fazer meus vídeos. Se você quiser me seguir lá no YouTube, pode ficar à vontade. Isso aqui não é a vontade minha de ficar famosinha no YouTube, não. É para a nossa igreja crescer. Para quando você falar a pessoa de mim, ela falar de mim, você vai lá no YouTube e manda as nossas pregações para que outras pessoas venham congregar conosco. Amém? 1 Coríntios 11. Vai anunciando, irmãos, falando sobre a nossa igreja, para que a gente venha poder estar batizando novos membros aqui na igreja, batizando novas pessoas, para que eles também venham receber, perfeitamente a Cristo na vida deles, a unção do Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo, para que eles venham ser renovados e transformados. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns para os outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las a ele quando for convosco. Amém? Pode se sentar? Então, hoje a gente vai fazer um lar de paz aqui na igreja, porque na verdade o lar de paz na igreja evangélica Quadrangular nada mais é do que o culto familiar diário na sua casa, ou como você, como discípulo, querendo fazer uma visita na casa de alguém e chegando na casa daquela pessoa para que você venha fazer o lar de paz. Nada mais é que o culto familiar. Eu fui criada no culto familiar da nossa casa nas antigas. E minha mãe nos chamava, ela lia um versículo e ela orava umas orações compridas que não acabavam nunca. Só que hoje ela está vendo os frutos da vida dela, que sou eu e o meu irmão. Está dando para vocês entenderem, irmãos? Às vezes os nossos filhos querem fazer o que eles querem. Eu disse essa semana para o meu irmão: os pais hoje não querem ser pais, porque ser pai é você educar uma criança, um adolescente ou um adulto e falar a mesma coisa 366 dias por ano. Falando a mesma coisa. Até que a pessoa venha cair em si. E esse cair em si abrir a sua mente através da palavra do Senhor. Porque às vezes tem pessoas que nunca vai cair em si. Mas com a unção do Espírito Santo de Deus dentro deles, a pessoa acorda do sono da negligência que está vivendo. Amém? A Santa Ceia é o mandamento de Jesus, não a tradição humana. A Santa Ceia é o mandamento de Jesus, para mim, para você, para nós. Então, todas as vezes que nós tomamos a Santa Ceia, no domingo, às 10 horas da manhã aqui na nossa igreja, nós percebemos que este mandamento que nós estamos fazendo é o mandamento de Cristo nas nossas vidas. A gente vem para a comunhão da igreja. Só que o templo do Espírito Santo, que é vocês, que eu estou falando hoje, sou eu, nós precisamos estar limpos. E essa limpeza, ela precisa vir de dentro para fora sobre as nossas vidas. Não pode ser uma limpeza de qualquer jeito. É a mesma coisa quando você vai pegar uma casa para limpar. Se você começa a limpar uma casa e você não tira os móveis do lugar, você não limpa debaixo da cama, você não limpa debaixo do guarda-roupa, você não limpa debaixo da geladeira, a casa vai ficar semi-limpa. Ela vai ficar empoeirada. E tem momentos da vida do cristão que fica algumas coisas empoeiradas dentro da pessoa, na vida da pessoa.
pessoa que não tem a cultura de pedir perdão, a pessoa que não tem a vontade de ter uma fé, porque há algo mais específico na vida do cristão do que a fé. A fé é difícil ou não é para termos? Aleluia, Jesus. Acreditar naquilo que ainda não começou na sua vida, chama-se fé. Acreditar que as coisas boas irão acontecer nas nossas vidas. A alegria, tem pessoas que já levantam cedo, já está emburrado, o dia inteirinho, a noite inteira, a semana inteira. Aí fica colocando culpas em certas doenças, eu sou bipolar, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê, sendo que é a vontade do homem, porque nós já nascemos com essas características. A vontade do homem, quando eu estou falando do homem, eu estou falando do homem e da mulher, porque do homem no português significa homem e mulher. Amém? Na literatura e na gramática. Então, essa vontade, ela já nasce. Só que eu e você, como pessoas cristãs, nós precisamos de entender que a gente precisa ser moldado. Eu preciso de entender que eu preciso ter educação. Eu preciso ser respeitosa com as outras pessoas. Eu preciso ter fé. Sou eu que preciso ter alegria. Sou eu que preciso ter vontade própria de estar na casa do Senhor, de estar no dia da Santa Ceia, de estar no culto da quarta, de estar no culto de domingo. Sou eu que preciso querer ter a vontade de ajudar a fazer alguma coisa na igreja. Sou eu que preciso de querer. O Senhor Jesus, ele vai descer lá do céu, ele vai mandar uma irmã para orar por você, uma profeta, para falar um monte de coisas de línguas estranhas. Isso aqui são algo humanos que eu e você nós precisamos de ter uma vida diferenciada que nós vivemos aqui nessa terra. Então a Santa Ceia é o mandamento de Jesus, não uma tradição humana. As tradições humanas por aí as festas juninas, preocupadíssima agora que vai vir a tal da festa do Dia das Bruxas. Passou agora outra tradição humana, do dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Então isso tudo são tradições humanas. Mas a Santa Ceia é uma ordenança de Deus, de Jesus na minha vida e na sua vida. Que nós precisamos de vir participar, estar na mesa do Rei, é vir participar da Santa Ceia em comunhão com todos os que estão dentro da igreja. Com a pastora, com a igreja, que a nossa igreja é a Igreja Evangélica Triangular. E essa comunhão, ela precisa de existir, coerdir e ter essa existência dentro de você. Você precisa de amar o lugar onde você congrega. Você precisa de amar o lugar onde você vem para receber o seu alimento diário. Esse alimento diário é um alimento onde nós precisamos ser transformados dia após dia, momento após momento. Cada dia, essa semana mesmo eu estava preparando essa mensagem, eu estava percebendo que tinha alguns versículos que fazia tempo que já não estava fazendo as leituras mais. Eu falei assim, nossa, olha o que está escrito aqui, meu Deus. Então nós precisamos de nos alimentar. Essa história que esse pessoal por aí na Santa Ceia, no YouTube, etc, isso está tudo fora de contexto, irmãos. A palavra de Deus fala assim, sai da sua casa e vai congregar. É um dos mandamentos de Deus para que eu e você venham receber as respostas de Deus aqui nessa terra. Onde nós temos a comunhão e a unidade com o povo de Deus aqui neste lugar. Para que as vitórias e as respostas se acheguem até nós. Porque quando nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos a nossa mente para escutar outras pessoas a falar, o Espírito Santo de Deus automaticamente, ele nos traz vida e nos traz esperança para que nós venhamos ter uma vida diferenciada enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Hoje, por exemplo, olha o que aconteceu. A pastora Divina avisou que ela não ia estar aqui orando e pondo a mão em todo mundo. Verdade ou não foi? Isso quer dizer o quê? Que a maioria do povo que vem na igreja na quarta-feira só é para receber a oração final. E nós estamos aqui, irmãos, em dias de batalhas, vivendo momentos e dias de guerras. E não é só a guerra igual estava ali em Israel, aquele povo ali, não. É a guerra espiritual. A guerra espiritual é a pior de todas. Porque é uma guerra dentro de você, dentro de cada ser humano. Eu faço, eu não faço, eu vou, eu não vou. O que eu faço? Eu que sou obrigado a tudo. Eu que sou obrigado a tudo. Eu que faço tudo. O que eu faço da minha vida?
igreja proporciona. E um dos alimentos é a Santa Ceia. O alimento diário de estarmos aqui hoje louvando o nome do Senhor Jesus em conjunto, para que faláramos desse hábito da Santa Ceia. O hábito de nós estarmos pregando a palavra do Senhor no dia de domingo, no nosso culto da família, da gente sair da nossa casa mesmo sem querer. Já vi muito aqui para essa igreja aqui, muitas vezes sem querer estar aqui. Muitas vezes. Ai, pastora, você está afastada do caminho do Senhor? Não, não estou afastada não. O ser humano é assim mesmo. Tem dias de guerra, tem dia que a gente trabalha mais, tem dia que a gente trabalha menos, tem dia que as lutas, ela está dentro da nossa cabeça. São barbáries que entram em nós, que nem nós mesmos sabemos aonde nós pegamos essas lutas na nossa vida. Às vezes é uma oração contrária que alguém está fazendo para nós. Às vezes é uma inveja que entrou. Às vezes pode ser uma macumba, um feitiço. Existem várias coisas. Às vezes é alguém desejando ter sua vida e você nem está sabendo que está ali com um amigo ou amiga de lado, e a pessoa que deseja ter a sua família, deseja ter a sua casa e está influenciando. O inimigo, ele influencia dentro de você, na sua alma, no seu espírito, na sua mente. Às vezes chega alguém em você e pede um dinheiro emprestado e você fala que não vai emprestar o dinheiro, ali já é motivo da pessoa já te jogar uma praga, fazer uma oração contrária para você, a pessoa nunca nem jejua, mas ali ela vai jejuar porque ela quer aquele dinheiro de qualquer jeito, porque ela sabe que você tem, porque você não teve a habilidade de fechar a boca e de não contar sobre a sua vida pessoal. Então nós precisamos, irmãos, de ter essa intimidade com o Pai, essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. A Santa Ceia é um mandamento de Jesus, não uma tradição humana. As tradições humanas a gente deixa de lado, mas aquilo que Jesus nos ensinou, nós precisamos fazer na risca, na pontuação. Eu lembro que quando eu trabalhava no hospital, e era uma vida assim, muito corrida demais, uma vida meio turbulenta, a Santa Ceia e o culto de domingo, para mim, era essencial. Está dando para vocês entenderem? Porque Deus vem fazendo grandes milagres na minha vida desde quando eu era criança. Desde quando eu aprendi a fazer a leitura da palavra de Deus e ler a Bíblia pela primeira vez. O Espírito Santo de Deus, ele foi trazendo à minha memória aquilo que ele ia fazer sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu queria essa mudança. Eu estava com sede de mudança na minha família e na minha casa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos de ter a sede de Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa sede de Cristo, ela precisa existir, coexistir na minha vida e na sua vida todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas. E Mateus 26 está falando assim, Mateus 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Naqueles dias, quando Jesus começou a fazer os discípulos, foi fazendo um, foi fazendo outros, e eles foram deixando tudo para trás e servindo a Cristo, ele teve um momento na Santa Ceia, que é o momento de comer à mesa. E esse momento de comer à mesa eu aprendi dentro da minha casa, que era um momento que meu pai e minha mãe, eles sempre nos obrigaram a sentar à mesa, a comer com a televisão desligada e aquela comunhão de conversar um com o outro ali, mesmo que ele e meu pai não estivessem muito bem, mas ali era o momento da comunhão da família. E essa volta da comunhão com a família, ela precisa existir na vida das nossas famílias aqui da Igreja Quadrangular. É o momento da gente conversar e saber o que está acontecendo uns com os outros, para a gente se importar, para a gente dar importância. E o momento da Santa Ceia aqui na nossa igreja é o momento que a gente vem, que nós estamos aqui, que vocês estão falando: Senhor, eu cheguei,
eu briguei, eu fiquei com raiva, mas o Senhor me perdoa? Eu vou tomar Santa Ceia daqui a pouco, a pastora está falando ali sobre os pecados, e eu preciso de pedir perdão ao Senhor. É o momento que nós precisamos de abrir a nossa boca e falar com Ele, para que venha a resposta sobre as nossas vidas, de tudo aquilo que a gente tem no nosso pensamento, no nosso coração, de dúvidas, para que Ele venha nos perdoar. E nós sentimos quando Deus nos perdoa, porque é uma emoção que vem dentro do nosso coração, uma emoção que vem, que as lágrimas descem no nosso rosto. Amém. O Espírito Santo de Deus, Ele nos toca. Só que nós precisamos deixar as dúvidas de lado. As dúvidas se a pastora Divina está recebendo realmente o Espírito Santo, se é o Júnior, se é a Michele, nós precisamos deixar isso de lado, essas dúvidas. Eu preciso mais me preocupar comigo mesmo. Eu me preocupo comigo. Será que eu estou sendo cheia do Espírito Santo de Deus de verdade? Será que eu estou falando em línguas estranhas de verdade? Será que eu fui batizado realmente com o Espírito Santo de Deus de verdade? Senhor, é comigo que eu preciso me preocupar. Porque quando nós nos preocupamos com nós mesmos, as outras coisas nos serão acrescentadas. Não importa quem está do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás. O que importa é aquilo que Deus fala comigo. O que importa é aquilo que Deus tem para falar, fazer e falar comigo. Para que os caminhos venham ser abertos, o mar seja aberto. Enquanto Moisés estava ali vivendo aquela vida boa dentro daquele palácio, nada se abria para ele. Ele era um homem já de 40 anos e era um homem que tinha todas as mulheres que ele queria, mas era um homem solteiro. No momento que ele se importou com a sua família, foi o momento que começou a abrir as portas do céu sobre a vida dele. Ali ele deu a importância dele querer saber o que o outro estava acontecendo. E Deus, Ele vem trazendo essa claridade para nós. Amém, Jesus. A claridade do Espírito Santo de Deus dentro de nós, dentro em nós. Porque Ele vem e traz essa sabedoria nas nossas vidas. E quando Ele traz essa clareza para nós, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Para nós não importamos aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus está falando comigo. É um ato de memória, um símbolo da aliança entre Deus e os crentes. É um ato de memória, é um momento que a gente vai estar lembrando da morte de Jesus, lembrando de como Ele nasceu, de como Ele viveu e lembrando da sua morte, de quando Ele ressuscitou. O dia da Santa Ceia é para isso. Porque hoje em dia eu vejo algumas pessoas, elas não dão muita importância por aquilo que fez com Jesus. As lanças ultrapassando o seu corpo, aquela coroa de espinhos, a gente conversa com algumas pessoas, a gente faz uma leitura na palavra, você percebe que a pessoa não tem nenhum sentimento. Onde está o sentimento do ser humano nesses dias atuais? Onde está o nosso sentimento de compaixão pelo nosso próximo? Onde está o sentimento de compaixão com um animal? Com um cachorrinho dentro de casa, com os gatos que a pessoa gosta? Onde estão os nossos sentimentos? Com nossos familiares que já são idosos dentro da nossa casa? Onde está o sentimento dos irmãos que igual meu irmão está no mundo hoje? Onde que está o meu sentimento por ele? Onde está o sentimento pelos meus sobrinhos? Onde está o sentimento de vocês hoje pelas pessoas que não estão à sua volta, ou pelas pessoas que estão à sua volta? Como anda seu coração por aquilo que está à sua volta, à sua maneira? Porque tem momentos das nossas vidas que nós largamos tudo de lado e nós percebemos que, de qualquer maneira, que não existe hipótese nenhuma para nós estarmos diferenciando os nossos sentimentos de alegria, de felicidade, de amor, de preocupação. Nós ficamos só aquelas pessoas inertes, só levantando cedo, pegando no celular, ligando ali no YouTube, olha para o seu cônjuge de lado, não sabe nem falar um bom dia, um bom dia, você está bem? Não sabe perguntar
Não sabe dizer eu te amo. Não sabe perguntar para a criança como foi lá no colégio. As pessoas andam sem tempo de querer saber dos sentimentos uns dos outros. Anda sem tempo de querer fazer uma ligação e perguntar para a amiga, em vez de só ligar para a amiga, e aí, ora para mim, ora para mim, ora para mim, em vez de perguntar, e aí, amiga, hoje você está bem? Eu sei que você é profeta de Deus, mas hoje eu estou ligando só para saber se vocês estão bem. Está dando para vocês entenderem, irmãos? O amor, ele precisa existir e coagir dentro de nós. Para que nós, quando viermos a tomar a Santa Ceia, a gente está com o corpo remido perante ao nosso Deus. E ela vem através dos nossos sentimentos. Começa através dos nossos sentimentos e vai através das nossas atitudes. As atitudes de levantar cedo, limpar uma casa, fazer um café da manhã, levar a criança para a escola, ir no supermercado, voltar, ir para o trabalho. Primeiro começa no sentimento, depois vem para nossas atitudes diárias. Simboliza o corpo partido de Jesus, o seu sangue derramado para a remissão dos pecados. Simboliza o corpo partido. Irmão, vocês já viram quando a gente parte um pão, não tem como colar de novo? Quando a gente parte ali um lençol, não tem como, a gente pode até remendar, mas não tem como. Assim ficou o corpo de Jesus, dilacerado, que está na Bíblia, mas ficou partido. Oh, Deus! Quem já botou o dedo aí numa faca, sabe de quem eu estou falando? Estou falando de um pequeno membro, né? Pequenininho, tanto que dói. Imagina levando as chicotadas, que a pastora acabou de lembrar, a coroa de espinho em cima da sua cabeça. Então, quando nós estivermos lendo essas passagens, nós precisamos de sofrer com Jesus, para que a gente venha ter um quebrantamento do Espírito Santo de Deus dentro das nossas vidas. Esse quebrantamento precisa existir de verdade dentro de nós. Que dentro de nós, quando falar de Jesus, você já lembra do sacrifício que Ele fez por mim e por você. Quando estiver assistindo um filme de Jesus, a gente começar a ver aquela coisa horrorosa que começa a acontecer com Jesus ali, você já sentia a dor da pessoa. Nós precisamos sentir as dores de Cristo nas nossas vidas para a gente valorizar aquilo que Deus tem trazido para nós na nossa vida diária. Simboliza o corpo partido e o seu sangue derramado para a remissão dos pecados. O sangue caiu. Foi muito sangue. Sangue que não tem como ir lá no chão e pegar de volta e colocar dentro do corpo de Jesus ali. Ele já foi desfalecendo ali, ele já foi morrendo. Quantas vezes, às vezes, a gente é dilacerado durante a semana com pessoas que fofocam da gente, com pessoas que fazem orações contrárias, com pessoas que nos xingam, com pessoas que nos brigam, pessoas que nos caluniam. A gente chega no final da semana, no final do mês, dilacerado aqui nessa terra. Muitas dores no corpo, dores na cabeça. E nós não sabemos de onde vem esse mal nas nossas vidas. E nós precisamos ficar atentos sobre tudo aquilo que nós escutamos. Porque nem tudo que nós escutamos, nós precisamos escutar. Essa semana eu estava com uma pastora de mim. Pastora, eu já ensinei a senhora a ser terapeuta. Ela começou com um assunto para mim. Ela falou assim para mim, já, eu ensinei, e aí, o que a senhora fez? Porque não adianta falar mais para a senhora colocar o pé da cruz, né? Eu já cansei de falar, coloca o pé da cruz, mãe. A senhora escutou o problema, a senhora vai lá. Que Jesus, estou colocando aqui porque eu tenho outros afazeres. Vocês já repararam que quando a gente escuta o problema de alguém, a gente fica remoendo o problema da pessoa o tempo inteiro? Irmãos, coloca o pé da cruz, fala assim, ora no seu ouvido, ora no seu coração, não fala mais sobre o assunto. É o que eu expliquei para ela, falei, pastora, não fala mais sobre o assunto. Porque quando eu faço os meus atendimentos, eu anoto tudo aqui no caderno, eu converso aqui com a pessoa, e converso com a família, quando é adolescente, criança, e a criança foi embora, eu faço assim com meus papéis. Foi
fui lá na minha pastinha, glória a Deus. A pastora falou assim: e aí, não sei o que, eu falo, pastora de minha mãe. Está dentro da minha pastinha, esse problema aqui é só semana que vem de novo. Você sabe por quê, irmãos? Porque eu já tenho meus problemas diários. Já tenho minha energia, já tenho minha água. Hoje eu já tive que levar minha mãe lá no hospital. Já estou aqui dentro da igreja, fiz um monte de coisa hoje durante o dia. Fiquei lá 4 horas esperando ela. Então a gente já tem a nossa vida diária cheia. Está dando para vocês entenderem? Para a gente sobrecarregar sobre nós o peso que não é nosso. Um peso, irmãos, que é de outras pessoas. O único peso, irmãos, que a gente não pode deixar de lado é o peso da gente educar os nossos filhos, amém? Mas mesmo assim, pais, eu vou ensinar vocês. Vocês falam bastante na cabeça dos meninos. Os meninos foram embora. Vocês voltam e colocam lá no pé da cruz e falam: Jesus, tira esse problema da minha cabeça, esse menino está me dando trabalho demais. E eu sei que Jesus ele tira. Mas na hora que o problema vem de novo, você pega de novo. Porque vocês são pais. Está dando para vocês entenderem? Pai e mãe não tem como jogar fora de uma vez. Está dando para vocês entenderem? Vocês pegam. Foi embora, vocês colocam o pé da cruz de novo. Colocar o pé da cruz, quando eu falo essa palavra, é você ajoelhar, é você colocar diante do Senhor e esquecer. Está dando para vocês entenderem? Confiando. Confiando que Deus está fazendo, trazendo a resposta sobre a sua vida. Então nós precisamos que simbolize o corpo partido de Jesus e o seu sangue derramado para a remissão dos pecados. Foi para a remissão do meu pecado, foi para a remissão do seu pecado. Foi para a remissão dos nossos pecados enquanto nós vivemos aqui nessa terra. E os nossos pecados, irmãos, eles são pecados grandes. É o pecado de quem fuma demais, é o pecado da ganância, daqueles que comem demais, é o pecado das drogas, é o pecado da prostituição, é o pecado do olho, que fica olhando no YouTube de coisas que não tem nada a ver com sua vida, é o pecado dos filmes pornográficos, é o pecado das ações, dessas pessoas que só sabem brigar dentro dos lares e não tem um perdão, não tem uma conversa. Está dando para vocês entenderem? É o pecado da fofoca, é o pecado da negligência com a sua família, com seus filhos, da negligência lá no seu trabalho, da negligência de dentro da sua casa, que não pode lavar uma vasilha, não quer varrer uma casa. Esses dias tinha uma moça aqui da nossa igreja que não estava querendo muito varrer uma casa e lavar uma vasilha. Eu falei: uai, então para que você casou? Com boa história de vida. Quer ter vida boa, fica igual eu, só na minha casa. Mas também não é tão 100% boa assim não, porque eu sou filha da divina, né? Vocês estão dando? Vocês entenderem, irmãos? Glória a Deus. Não quer prestar conta da sua vida com ninguém? Fique solteiro. A partir do momento que você casa, você tem que prestar conta do seu marido. O marido tem que prestar conta da sua esposa. Está dando? Vocês entenderem, irmãos? Então nós precisamos, irmãos, de ter a remissão dos nossos pecados nas nossas vidas. Qual que é aquele pecado que todo mês te pega pelo pé? Aquilo que te pega assim, bem do pegado. O meu pecado que me pega bem pelo pecado, irmãos, é filmes de terror. Amo filme de terror. Eu achei bom porque esses dias eu estava escutando um pastor, eu esqueci o nome dele, mas na hora que eu lembrar eu vou falar para vocês. Ele gosta, Michele, desse filme de terror também. Sangue. Aí eu peguei e falei assim: glória a Deus. Não, mas você sabe por que foi bom eu saber disso? Porque eu achava que eu era a pior das piores. Vocês estão dando? Vocês entenderam, irmãos? Eu achava que eu era o pior dos piores. Não posso nem falar a palavra aqui que eu pensei. Eu pensei que eu era. Está dando? Vocês entenderam, irmãos? Amém. Só que eu, tem 7 anos, que eu fiz um voto que eu não ia assistir mais filme de terror. Eu assistia todos, era Drácula, era da menininha, era do menininha, de todo mundo, assistia tudo. Quem me ensinou? Meu pai. Verdade. Tá dando pra vocês entenderem, irmãos? O cuidado que vocês têm que ter com seus filhos aí na sua casa? Assistia tudo, família Adams, assistia tudo. Família Adams pra mim era fichinha. Tanto é que esses dias eu fui assistir a
chamada da Vandinha só para me dar uma olhada, não permita que seus meninos fiquem assistindo Vandinha. A Vandinha, ela está com Pomba Gira, Zé Pilintra, só que deu uma olhada. Isso tudo são portais que entram para dentro da sua casa. Verdade. Eu não vou entrar sobre esse assunto, mas eu ainda quero falar sobre esse assunto aqui na igreja. Eu fiz o voto comigo. E eu percebi que não é só eu, a carne que queria dominar não era só a minha, tem outras pessoas. E é um pastor famoso que estava falando lá no YouTube, famoso isso. Então eu percebi que eu estou vencendo a minha carne, que é os meus filhos de terror. E qual que é o seu pecado que todo mês te pega? Que todo mês você cai, que todo mês você cai. Então nós precisamos, irmãos, de fazer um voto com o Senhor. No meu caso, eu fiz um voto. No meu caso, eu tiro todos. Eu tenho a Netflix, eu tenho outro negócio lá de filmes, tenho um que o Mickey me mandou, mas eu não assisto nenhum. Tá dando vocês entenderem? Eu comecei a assistir um filme, eu percebo que já tem algo demoníaco, eu já tiro, já saio fora. Para o portal não entrar em mim. Porque eu preciso de ter a presença de Deus em mim 24 horas por dia. Eu preciso sentir a presença de Deus 24 horas por dia da minha vida. Não porque eu sou pastora, não. É porque eu amo a presença de Deus. Amém. Eu amo quando Cristo ele me indica as coisas que eu preciso de fazer. O direcionamento do dia, da hora de ir no supermercado. O direcionamento do momento de eu ir lá em Goiânia e poder fazer minhas compras. O direcionamento para minha lojinha. O momento daquilo que Deus fala, eu vou fazer isso para você essa semana na sua lojinha. O momento que eu chego aqui na igreja e começo a perceber que tem um monte de gente contando os testemunhos. Falando daquilo que Deus está fazendo na vida deles. Daquilo que Deus está fazendo aqui nessa igreja. Então isso para mim está sendo mais prazeroso do que um filme de terror. Está dando vocês entenderem isso? Então nós precisamos deixar o pecado de lado e ter uma vida nova em Cristo Jesus. Lucas 22, 19 está falando assim: e tomando pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traiu está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a se perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso? Irmãos, quando está falando aqui da traição, nós precisamos de lembrar que a igreja não é uma igreja perfeita. A igreja é uma igreja onde entram homens e mulheres doentes. Só que os que entraram aqui, que gostam da traição, eles precisam de parar de trair as pessoas. Os que entraram na igreja, que gostam de fofoca, precisam acabar com a fofoca. Os que entraram na igreja, que gostam da prostituição, precisam acabar com a prostituição. Os que entraram empurrados dentro da igreja, precisam receber a alegria do Senhor. Amém. Os que entraram dentro da igreja, que não tem fé, precisam receber a fé de Cristo Jesus dentro do seu coração. E isso, irmãos, é um livre-arbítrio que o ser humano tem. É o ser humano que precisa querer ter essas características de Cristo na vida deles. Amém? 1 Coríntios 11, 23. Jesus instruiu a Santa Ceia na noite que foi traído. Porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças e partiu, disse: tomai e comei, este é o meu corpo, é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. As traições vão existir, mas o Senhor Jesus ele está conosco, segurando as nossas mãos, para que nós possamos passar por cima dessa fase da nossa vida, para que nós possamos chegar do outro lado. Houve as traições no tempo de Davi, no tempo de Moisés, mas eles venceram. E eu e você também venceremos. Amém? Ele tomou o pão, agradeceu, partiu e deu aos discípulos, dizendo: façam isso em memória de mim. Qual o motivo da Santa Ceia também? De todo primeiro domingo de cada mês a gente ter
ceia. Por exemplo, o Júnior e o Michele, todo domingo, eu ensinei para eles, minha mãe ensinou, pegar a Santa Ceia, levar lá para o Bom Gersinho e levar para a Mãe Divina. Não importa se eles xingaram bastante, se eles brigaram bastante, se houve uma discussão, o importante é, eles já são idosos. Então você precisa de aprender a fazer a oração para que você venha pedir o perdão, sem ofender aquelas pessoas idosas. Porque como que você vai direcionar essa vida inteirinha para um idoso que aceita Jesus aos 70 anos, aos 80 anos? Pessoas que foram criadas no Espiritismo, pessoas que foram criadas ali no Catolicismo, de repente o Espírito Santo de Deus entra dentro da vida dessas pessoas e elas falam, eu quero Jesus, eu quero batizar, eu quero ter uma nova vida. Mas como que nós, como seres humanos, nós vamos introduzir tudo aquilo dentro dessas pessoas na cidade? Então nós precisamos de ter, movimentar a inteligência. Vovó, vamos fazer aqui uma oração pedindo perdão para o Senhor de todos os nossos pecados. Então você ora e eles repetem a oração. Está dando para vocês entenderem, irmãos? Amém. No nosso lar de paz, na nossa célula, a gente precisa de ter essa inteligência do Senhor para que a gente possa pregar a palavra do Senhor para outras pessoas. Se eles não fumam, se eles não estão na bebida, se eles não estão nas drogas, tudo bem, irmãos. Só pedir perdão, é muito fácil pedir perdão para o Senhor. Fez alguma coisa errada, automaticamente já pede perdão para o Senhor e fala, faz um voto, faz igual eu fiz, não vou assistir mais filme de terror, não vou assistir mais, não vou ter mais nervosismo, não vou ficar mais com essa raiva potente dentro em mim, mas eu vou ficar dentro em mim com a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque a glória do Senhor é Ele que nos move, é Ele que nos conduz, é Ele que traz sobre nós o milagre que nós precisamos sobre as nossas vidas. Ele tomou o pão, agradeceu, partiu e deu aos discípulos, dizendo, faça isso em memória de mim. Ele fez o mesmo com o cálice, declarando que ele era o seu sangue da nova aliança. Então, quando nós estamos comendo o pão, nós estamos comendo da carne. Quando nós estamos tomando do cálice, nós estamos tomando o próprio sangue de Cristo, o sangue de Cristo nas nossas vidas. Vocês já repararam? E quando você vai tomar, principalmente o cálice, tem um gosto diferente? Já deu um gosto diferente para vocês? Do vinho normal? Sim ou não, irmãos? Se não, quando você for orar o seu cálice, você vai pegar ele, você vai apresentar ele assim. Não fica só escutando na oração da pastora, não. Senhor, eu apresento esse cálice e esse pão. Eu vou tomar a Santa Ceia. Mas em nome de Jesus, que não seja mais um pão comum, mas que seja o seu corpo entrando na minha vida, que seja o seu sangue eu tomando ele neste momento, porque a mesma purificação que o Senhor teve ali na cruz do Calvário, eu quero ter neste momento na minha vida. Amém? É orações simples. São coisas simples que nós precisamos de aprender só de falar. Só conversar com o Pai, conversar com Deus, conversar com o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 11, 25 está falando assim, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é o Novo Testamento, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Amém. O pão representa o corpo de Cristo, que foi entregue em sacrifício para a remissão dos pecados. O cálice representa o sangue da nova aliança, que liberta da morte do poder do inferno. Não sei se vocês repararam que de uns tempos pra cá eu comprei essa ceia pronta. Vocês sabem por que aquele pãozinho pequenininho daquele jeito? Porque aquele pãozinho não tem o fermento. Amém? Ele é o pão asno que chama ele. Então o pão, para parecer com o corpo de Cristo, ele não pode ter fermento. Ele não pode ser fermentado. Está dando para vocês entenderem? E o suco de uva também não pode conter nenhum outro líquido a não ser o suco de uva. Tanto é que o suco de uva e o pãozinho eu sempre compro assim no limite para não vencer, porque senão ele azeda. Vocês já repararam que azeda quando fica muito tempo? Para não azedar. Amém? Então nós precisamos de não ter esse fermento nas nossas vidas. O fermento que a pessoa vem no seu ouvido falando para você não entender demais. O fermento para a pessoa falar que você precisa de brigar lá na porta do colégio. Sabe, chefe, quando tá aquelas mães lá, para brigar, você tem que brigar.
O fermento, sabe, né? Aquele dia que você está lá na sua empresa, que vem um funcionário, vem outro falar na sua cabeça, e rapidinho você já toma partido, já sai correndo para falar com o seu líder, porque tem muita gente que fica com ciúme, tá, né? Ali com o seu líder. Já vai correndo, porque ela gosta de resolver os trem, não tomar partido. Nós precisamos de entender que nós precisamos de ter uma vida diferenciada aqui nessa terra. Para que os problemas diários não venham acarretar dentro em nós problemas emocionais, de ódio, de raiva, de rancor, de feridas que nunca são curadas na nossa alma. A importância do autoexame. Quero passar aqui para a importância do autoexame. O autoexame é o quê? Você examinar a si mesmo. O que eu fiz durante o mês, do dia que eu tomei a minha última Santa Ceia até hoje? O que eu aprontei? O que aconteceu comigo? Será que eu tenho que pedir perdão para meu marido? Será que eu tenho que pedir perdão para meus filhos? Será que eu tenho que pedir perdão para minha esposa? Porque normalmente a gente gosta de ferir muito é quem está à nossa volta, não é verdade? Quem está aqui na nossa volta que a gente gosta de ferir. Porque as pessoas que estão mais próximas, não é verdade? A gente gosta de sempre estar dando uma agulhada em alguma coisa, num erro, às vezes um pequeno erro da pessoa, a pessoa gosta de dar aquela agulhada dentro de casa. Às vezes você tem 4 filhos, mas você pega um filho para Cristo, para dar sempre essa agulhada, porque ele é o mais teimoso, ele é o mais gosta de brincar demais. Está dando para vocês entenderem? Então nós precisamos dessa diferenciação nas nossas vidas. O autoexame ela precisa de existir nas nossas vidas. Lá em Gálatas 5, 19, está falando assim. Porque a gente gosta muito de falar sobre os frutos, né, do Espírito. Na hora que a gente fala nas obras da carne, rapidinho a gente não quer, né? A gente não quer escutar sobre as obras da carne. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Não é muita coisa? Não parece ser muita coisa? Mas não é não, moço. Ó. Prostituição, tem que deixar de lado. Impureza, tem que deixar de lado. Lascívia, tem que deixar de lado. Principalmente essa lascívia, irmãos. Essa lascívia. A idolatria, deixar de lado. Teve uma vez que eu e minha mãe, de um vizinho dela, que gostava muito de ficar indo para essa cidadezinha pequena aqui em torno de Anápolis, diz que ia para evangelizar. Na verdade, eles iam, mas era para passear. Eles viviam chamando minha mãe para ir. Eu dizia para minha mãe, não, mãe, eu não quero ir não, porque a gente não tem carro e eu não gosto de chamar o carro dos outros. E esse dia minha mãe me convenceu de ir. Eu já era mocinha, menina, assim, dos 12 anos, 13, por aí. E eu caí. Os 12 meses. E eu caí na dela e fui. E dentro do carro, eles tinham um carro que eu não lembro mais a marca, mas era um carro grande. E foi um filho dela sentado de um lado, o filho dela dando mais ou menos a minha idade, eu e minha mãe, ela na frente e o marido dela. E aí que quando vocês já chegaram em um lugar que vocês sabem que vocês estão importunando a pessoa? Quem já chegou num lugar assim? Você não foi bem-vindo no lugar? Quando eu cheguei na porta daquele carro, eu saí de dentro da minha casa, que eu fui para entrar dentro daquele carro, eu percebi que eu e minha mãe já não eram muito bem-vindas. Aí lá nessa cidadezinha onde a gente estava, que eu também não lembro o nome da cidade mais, para voltar, e os cultos lá, eles gostam daqueles cultos assim que terminam 11 da noite, sabe? Tinha regra também não. O menino dela virou perto da minha mãe de mim e falou assim, não mãe, larga essas mulheres aí, você não está vendo o peso delas? Elas vão quebrar nosso carro quando chegar lá em Anápolis. Eu nunca vou esquecer dessas palavras. Então nós precisamos, irmão, de ter inteligência de Cristo, de ter educação, para que a gente não venha ficar ferido. Foi uma ferida que abriu dentro de mim ali naquele dia. E uma ferida que se fechou, ficou curada, mas ficou as cicatrizes. Então são pelejas que já começou na minha vida desde aquela época. Nós precisamos de ter um espírito da educação nas nossas vidas.
Essa semana eu falei com uma pessoa assim, falei assim, não, eu não tenho nada a ver com a sua vida não. O meu único problema é, você não fere a fulana, você tem educação para fulana e a fulana tem educação para você. Irmãos, nós precisamos de ter essa educação uns com os outros aqui nessa terra. Eu não sou perfeita. Eu tenho a boca dura, falo as coisas, só que eu aprendi a me moldar em ter educação, em ter respeito com o próximo. Porque se eu for falar tudo aquilo que eu tenho vontade da minha própria carne, eu vou ficar sozinha nesse mundo. Vou ficar sem amizade, irmãos. Eu estaria presa uma hora dessa se eu vou falar tudo que eu tenho vontade. Porque eu tenho a natureza forte, eu tenho a natureza da Divina, eu tenho a natureza do Léo. E só é uma natureza misturada que virou uma colérica bem forte mesmo. Mas o Espírito Santo de Deus veio para me moldar. Isso não quer dizer que eu virei uma pessoa tola, uma pessoa boba ou uma pessoa otária. Não! Eu agora sei resolver os problemas diários com educação. Está dando para vocês entenderem? Com respeito ao próximo. Então nós precisamos de primeiro nos examinar. Nós precisamos de, os fiéis devem examinar-se antes de participar da ceia. Todos nós precisamos de examinar antes de participar da ceia. Participar indignamente, sem horror, o corpo e o sangue de Cristo pode trazer julgamento. Se você fica tomando essa Santa Ceia, direto, fumando, na prostituição, na bebida alcoólica, irmãos, o demônio vai entrar na sua vida. E para ele sair é difícil. Eu tenho uma conhecida minha que ela é de uma igreja aí chamada B. Não vou falar o nome não, porque eu vou colocar meu vídeo lá no YouTube. Quem quiser me seguir, tá? Pode ficar à vontade. Tem uma igreja aí chamada B. E lá eles bebem muito. E teve um dia que o marido dela tomou a Santa Ceia no sábado na igreja dela. Quando foi na segunda-feira, ela chegou lá em mim e falou assim: Fernanda de Deus, vem cá que eu quero conversar com você. Meu marido está transformado. Ele tomou a Santa Ceia. Nós saímos de dentro da igreja, ele já saiu transformado dentro da igreja. Essa foi a palavra que ela me falou. E de lá para cá, ele está transformado dia e noite. Eu não estou tendo coragem de dormir, fechar meu olho do lado dele e tal. E ela foi me falando. E nisso o marido dela apareceu. Eu trabalhava com uma galeria, o marido dela apareceu e veio vindo. Quando ele chegou perto de mim, eu me arrepiei, irmãos, de cima e embaixo assim. E aquele homem saiu assim, endemoniado. E eu disse para ela, falei assim, eu posso te dar vou te dar um conselho? Ela falou assim para mim, o que foi? Eu falei assim, foi você que obrigou ele para a Santa Ceia? Foi porque o pastor fala para ele. Eu falei assim, agora você vai fazer o seguinte. Ele nem queria ir, Fernanda, ele nem queria ir. Eu disse para ela, então no dia da Santa Ceia, você agora vai fazer tudo para ele não ir. Porque ele bebia, irmãos, de dia 1º ao dia 30 do outro mês. Do dia 1º ao dia 30 do outro mês. E na pornografia, no computador. Está dando para vocês entenderem, irmãos? Quando você toma a Santa Ceia em pecado, é para a sua própria condenação. E passaste alguns meses, ela veio me dizer, Fernanda, ele acalmou agora. Eu falei assim, não dê a Santa Ceia para ele. Eu trouxe ela aqui para a Bíblia e fui mostrando para ela que quando nós tomamos a Santa Ceia em pecado é para a nossa própria condenação. E ela entendeu o que estava acontecendo. Então nós precisamos, irmãos, de nos vigiar. O que eu estou fazendo na nossa vida diária para mim não cair no mesmo pecado todo mês? O mesmo pecado todo mês eu estou ali caindo. O que eu preciso de mudar no meu comportamento para que Deus venha trazer sobre mim o milagre que eu estou precisando, mas o milagre que eu estou precisando com um comportamento melhorado. As minhas atitudes precisam ser melhoradas. Esse exame leva a uma espiritualidade mais profunda, reflexão sobre a carnalidade e o clamor pelo enchimento do Espírito Santo de Deus. Quando você deixa o pecado de lado, o preenchimento do Espírito Santo de Deus vem automaticamente dentro do seu coração. E você não vai sentir mais necessidade de pecar como você pecava antes. Está dando para vocês entenderem?
A ceia como recordação e esperança. O que é uma recordação? Nossa, eu fui lá na Santa Ceia. Nossa, mas na hora que eu tomei a ceia, comi do pão, participei do cálice, senti tanta glória de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, mas foi tão forte. Foi tão forte que eu quero de novo essa presença de novo na minha vida. O que ela traz para mim, para você? Esperança. Esperança de dias melhores, de dias de pessoas controladas, de pessoas que vai ter respeito, de pessoas que vai ter fé, que vai ter alegria, que vai ter mansidão, que vai ter o domínio próprio. Está dando para vocês entenderem? Participar da ceia, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que tem a ceia na igreja, é para isso. É uma celebração da liberdade em Cristo e da esperança de sua volta. Uma celebração da liberdade em Cristo e da esperança da sua volta. Nós precisamos, irmãos, acordar que Jesus, Ele vai voltar. Ele vai vir nas nuvens buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém. Representa a comunhão do corpo de Cristo entre os irmãos e é um memorial da liberdade dos crentes do pecado. Neste momento que nós estamos aqui tomando a Santa Ceia, nossa fé, nós estamos dizendo ao mundo, ao Satanás, que nós estamos aqui em comunhão em Cristo, que nós temos o Senhor Jesus nas nossas vidas, para que nós venhamos ter vida e vida abundante, para que nós venhamos ter uma vida diferenciada. Em Êxodo 19, 24, está falando assim. Não, acho que não, foi Hebreus que eu marquei. Foi Hebreus. Eu quero ler só esses dois aqui para a gente terminar. Hebreus 8, 6, 12 está falando assim sobre a nova aliança. Hebreus 8, versículo 6 ao 12. Mas agora avançou ele, ministério tanto mais excelente quanto mediador do melhor conceito, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e a casa de Judá estabelecerem um novo conceito. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atendei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para as suas iniquidades. De seus pecados, suas prevaricações, não me lembrareis mais. O que o Espírito Santo de Deus estava falando naquele dia quando a pastora de mim não aceitou Jesus? Ele estava dizendo o seguinte: agora chegou a sua hora de você levar a sua família em Cristo. Cada família da igreja tem essa autoridade e tem a incumbência de falar de Jesus dentro da sua casa, para que as outras pessoas elas venham crer que Jesus ele é o único Salvador. E foi isso que ela trouxe para mim, foi isso que ela trouxe para o meu pai, foi isso que ela trouxe para o meu irmão. E hoje nós estamos aqui buscando a paz do Senhor e levando a palavra de Deus para outras pessoas. Amém? Então nós precisamos, irmãos, de entender que precisa de haver uma aliança. E quando nós estamos falando de aliança, nós estamos falando de uma aliança daquela que não tem nenhuma quebradura e nenhuma rachadura. E essa aliança ela precisa ser com a igreja quadrangular, com a pastora de vocês, com os amigos de vocês dentro da igreja. Não pode haver fofoca no meio do povo de Deus. Eu não posso querer falar. A Minéia vem falar para mim: nossa, o vestido da Ilma hoje era verde, você viu? Nossa, mas a roupa da Kenny hoje era azul. Não pode existir essas coisas não. No meio do povo de Deus precisa de haver alegria, paz, esperança, unidade uns com os outros. Se eu não posso ajudar aquela família, eu fico calada na minha, eu tenho meu domínio próprio, eu fecho a minha boca e vou embora, como eu disse no começo dessa pregação. Vamos nos cuidar de nós mesmos. Vamos fechar a nossa boca, vamos deixar o nosso entendimento, deixar o Espírito Santo de Deus entrar dentro em nós, para que haja mudança nas nossas vidas. Amém. A mudança precisa existir primeiro em mim, no meu comportamento.
Depois, as minhas atitudes. Depois, eu vendo aquilo que Deus pode fazer. Se eu posso ajudar através da palavra, eu falo. Mas se eu não posso ajudar, eu fico quieta no meu canto. Em 1 Pedro está falando assim, né? 2 Pedro. Eu achei tão interessante essa palavra aqui. Amados, 2 Pedro 3. Escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exaltação o vosso ânimo sincero, para que lembreis as palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Primeiro ele está falando aqui sobre os primeiros apóstolos ali que nos deixou. Moisés, Davi, Esther, Noé e etc. Só que hoje, nós não temos mais amizade com essas pessoas. Hoje a amizade que o povo de Deus tem é com quem? A pastora divina, que é a nossa apóstola da igreja, a nossa bispa, a nossa pastora. Está dando para vocês entenderem, né? Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências. Pessoas por aí dando os maus conselhos. Não, você pode estar fumando, não tem problema nenhum, mas você vai lá e está passando ceia, você está bebendo, você está prostituindo, você está assistindo um filme pornô, não tem nada, você pode tomar essa ceia, não tem problema, e são maus conselhos. Pessoas que chegam em você e falam assim, você ainda está indo na igreja ainda? O que você está fazendo lá? Maus conselhos. Pessoas que falam assim, o quê? Você está aqui hoje, orando, você está querendo o quê? Esperando nesse caminhão. Maus conselhos. Pessoas que não têm a presença do Espírito Santo de Deus, pessoas que não têm o dom de visão, pessoas que não são batizados, nem nas águas, nem no Espírito Santo, nem nada, não tem nada de Deus, mas quer dar um mau conselho para mim, para você, nos desesperançar, nos deixar triste, nos deixar abatido, e dizendo, onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pessoas que falam, não vai haver mais o arrebatamento da igreja, isso aí não existe. Pessoas que estão desesperançadas de tudo aqui nessa terra. E só que a nossa esperança está em Jesus, porque Ele fala comigo, Ele fala com você, Ele fala em pequenos detalhes. Às vezes o Espírito Santo de Deus, às vezes quando estiver andando na estrada, o Espírito Santo de Deus, Ele está indo numa toada boa e o Espírito Santo de Deus fala assim, pisa um pouquinho no freio, nem ele não entende, vai lá e pisa, quando ele percebe, é porque estava acontecendo alguma coisa lá na frente da estrada, que precisava de parar bruscamente, mas Deus já avisou lá atrás. Está dando para vocês entenderem, irmãos? Então ouvir a voz de Deus é essencial para mim e para você, nós precisamos ouvir a voz de Cristo nas nossas vidas, em todos os momentos, em qualquer hora do nosso dia. É um momento que a gente vai no supermercado, Senhor, eu vou no supermercado hoje ou amanhã, que a gente vai ter as promoções, Ele sabe dessas coisas, por que Ele não pode falar para nós? Tem dia que eu saio lá de casa, querendo estacionamento lá na Praça Bom Jesus, e todo mundo sabe que é o pior lugar para estacionar é ali na praça. E meu pai fala assim, não, já ora aí, vamos ver se parece a vaguinha. Aí tá vendo? Não, que você orou, Fernando, parece uma vaguinha. Amém, irmãos? São coisas simples que Deus quer trazer sobre nós, o brilho do Espírito Santo, para que Ele venha trazer uma refrescância. Por causa de uma vaga ali na Praça de Jesus, irmãos, traz uma paz no nosso coração, na nossa alma. Está dando para vocês entenderem? Então são pequenos refrigérios na nossa vida diária, mas são pequenos refrigérios que Cristo Ele tem para trazer a motivação para mim e para você, para nós termos vida e abundância quando nós vivemos nessa terra. Então o nosso lar de paz, ele precisa de começar dentro da nossa casa. Tendo a comunhão de Cristo, falando de todos os ritos bíblicos verdadeiros, para que nós possamos trazer para dentro da nossa igreja, para que nós possamos trazer por onde nós andarmos. Amém? Nós precisamos de ter a comunhão do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. E essa é a palavra